Prazo para discussões acabou. TSE informa que nada mais muda nas eleições. Nem as urnas, nem o sistema de totalização dos votos. Petrobras aumenta o preço do diesel depois de quase 2 meses do último reajuste. Analfabetismo de crianças de 6 e 7 anos dispara na pandemia. Padre pega o carro da paróquia e atropela ladrão que tinha acabado de roubar a igreja. Cortejo com ônibus de duplas sertanejas marca enterro do cantor Alexandro no interior do Paraná. Vídeo de ônibus a 140 km por hora teria sido feito há 3 anos, não no dia do acidente. Em desfile militar, Putin não anuncia a escalada da guerra, mas defende a invasão da Ucrânia. Na Polônia, embaixador russo é atacado com tinta vermelha em protesto contra a invasão. 5 rodadas depois, líderes do Brasileirão surpreendem e deixam para trás os favoritos. Temporada de leilões de arte começa com o quadro de Marilyn Monroe, que pode atingir recorde. Home office cai no gosto do brasileiro e empresas ampliam espaço para o trabalho híbrido. Um bebê rock and roll, vamos conhecer o Luan, que nasceu durante um show do Metallica. O Jornal da Band está no ar. Veja hoje no SBT Brasil. Quadrilha leva mais de 4 milhões de reais em peças de joalheria em São Paulo. Cliente agride e atira em funcionário de lanchonete após discussão por cupom de desconto. Enterrado no Paraná, o corpo do cantor Alexandro. Ele e outras 5 pessoas morreram no acidente no fim de semana. Padre é suspeito de atropelar ladrão após furto na casa paroquial. O diesel vai ficar quase 9% mais caro nas refinarias. É já já. Olá, boa noite. Boa noite. Nas 2 maiores metrópoles brasileiras, relatos de violência. São Paulo tem aumento de assaltos e de roubos seguidos de assassinato. No Rio, um sargento dos bombeiros atira no funcionário de uma lanchonete depois de uma discussão sobre um desconto. O enterro do cantor Alexandro tem um cortejo de ônibus de artistas sertanejos em Londrina. Ainda é grave o estado de saúde do parceiro dele, Conrado, num hospital da cidade paulista de Registro. Todas as 6 vítimas do acidente com ônibus da dupla foram enterradas hoje. O presidente Vladimir Putin volta a culpar o Ocidente pela invasão da Ucrânia no desfile que marcou a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. 3 cachorros protagonizam atos de heroísmo e salvam 4 pessoas na Bahia. O Jornal Nacional está começando. Segunda-feira, 9 de maio, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Tribunal Superior Eleitoral rebate sugestões das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas e diz que parte dos questionamentos é baseado em equívocos. Ministro da Defesa quer centralizar diálogos entre militares e a Justiça Eleitoral e pede retirada do general da Comissão de Transparência das Eleições. Cerca de 5 bilhões de reais estarão disponíveis para os partidos nesta campanha e maior beneficiado é o recém-criado União Brasil. A associação diz que Terra Yanomami, palco de recentes tensões, não é fiscalizada por agentes do governo há 5 meses. No dia da vitória, o presidente da Rússia defende guerra na Ucrânia em tom desafiador, mas evita dar detalhes dos próximos passos das tropas russas. Boa noite. Enquanto o mundo teme uma terceira guerra mundial, o Brasil vive um conflito interno sem precedentes após a redemocratização. Os assassinatos por disputa de terras aumentaram 75% no último ano. O governo eleito, com a promessa de não demarcar nenhum território indígena, é a principal ameaça aos povos originários. Na pandemia, apenas 39% das verbas para a saúde indígena foram aplicadas. Além do projeto de lei 191 do ano de 2020, que libera a mineração em áreas protegidas em análise na Câmara Federal, o governo apoia a tese do marco temporal para a demarcação de terras, que tramita no STF.
Bolsonaro, inclusive, ameaçou não cumprir ordem se o Supremo rejeitar a tese. As Nações Unidas pediram explicações para a violação dos tratados internacionais, a discriminação racial sistêmica e a violência racista contra os povos indígenas. Um exemplo gritante é a invasão das terras Yanomami em Roraima. Entre 2016 e 2020, o garimpo aumentou mais de 30 vezes com a presença atual de 20 mil garimpeiros. As águas estão contaminadas com mercúrio. Meninas e mulheres são abusadas sexualmente e homens são mortos. O governo federal suspendeu as ações de vigilância que continham o garimpo até poucos dias antes da posse de Bolsonaro. 1.000 quilômetros quadrados de mata nativa foram devastados somente no último mês, enquanto as instituições ambientais sofreram um desmonte sistemático. A destruição como política de governo parte da falsa ideia de que a floresta em pé impede o progresso. Nos anos 70, a ocupação da Amazônia causou a morte de ao menos 8.000 indígenas. O risco de um novo genocídio não pode ser relativizado. A atual política deve ser interrompida e condenada como crime contra a riqueza do meio ambiente e das culturas tradicionais do país. A TV Cultura se une a outras entidades civis para repudiar os ataques deliberados do atual governo ao meio ambiente e aos povos da floresta. E em defesa da vida e da diversidade de sua população, além das riquezas naturais tão importantes para todos. E hoje na bancada temos o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. TSE responde às Forças Armadas e reafirma que não existe sala escura de apuração de votos. Ministro da Defesa pede para centralizar nele as discussões do Comitê para a Transparência das Eleições. Diesel fica 40 centavos mais caro a partir de amanhã para as distribuidoras. E embaixador russo leva tinta na cara na Polônia em protesto contra a guerra na Ucrânia. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília, uma ótima semana também. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, nessa segunda-feira, 9 de maio de 2022. E você é sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais. Para nos acompanhar, você já sabe, tem a opção da nossa página na internet, no canal UOL, também com transmissão simultânea no Facebook, Twitter, TikTok e na Twitch. Além do YouTube, onde além de comentar a nossa live, você vota na nossa enquete. A pergunta de hoje vai aparecer aqui no canto, é a seguinte: você acha que o TSE deve encerrar a comissão que convidou militares para o processo eleitoral? Vote, já eu trago mais parciais e o resultado final antes de encerrar o programa de hoje. Agora 6h01, o presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã, terça-feira, para explicar o indulto, o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Esse prazo foi estipulado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, depois de ações dos partidos de oposição, Rede, PDT, Cidadania e PSOL. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e mais uma vez hoje com a gente o Roberto Mota. Vamos aos destaques. TSE divulga respostas para sugestões da defesa e diz que não há sala escura de apuração. Petrobras anuncia aumento de 40 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. Um deputado petista interpreta comemoração de gol como sinal de apoio a Lula. São os destaques desta segunda-feira para você. Seja bem-vindo. Começando os Pingos nos Is.